Olá para você, telespectador internauta, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. E hoje a gente entrevista a professora de Física, mestre em Astrofísica, Karina Alves de Mello. A Karina, ela mobilizou uma escola inteira, uma escola pública, para participar de Feira de Ciências, Olimpíada Brasileira de Astronomia. Ela também tem experiências em cursos na Itália, na Alemanha, e no ano passado ela foi selecionada para fazer um curso de Física de Partículas no Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, CERN. E agora ela compartilha todo esse conhecimento com estudantes aqui de Guarulhos. Então a gente vai conhecer essa história de superação, de muito amor à ciência e educação. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista, Karina. Muito obrigada, Eli. Olha, Karina, a gente acompanhando aí um pouquinho da sua história, né? Antes de você fazer a licenciatura em Física, você passou aí pela educação de jovens e adultos e também buscou a graduação em Administração. Conta um pouquinho dessa trajetória, desse caminho que você fez até resolver estudar Física. Eli, quando eu tinha 12 anos, infelizmente, eu parei de estudar. Eu parei de estudar e depois eu quis correr atrás do tempo que eu tinha perdido, né? Então, quando eu tinha 17 anos, eu vi a possibilidade de ir atrás desse tempo perdido através da educação de jovens e adultos. Para quem não sabe, a educação de jovens e adultos funciona da seguinte forma. Você faz um ano de aula, né? Na verdade, por exemplo, você faz o primeiro do ano do ensino médio, o segundo ano do ensino médio durante 12 meses. O que o aluno aprende na escola durante 12 meses, a gente aprende na educação de jovens e adultos a cada 6 meses. Né? Então, você muda de módulo, muda de série a cada 6 meses. E a gente, né, a educação de jovens e adultos tem muita dificuldade, né? Os professores têm muita dificuldade, porque geralmente são alunos que pararam de estudar, você tem jovens, você tem adultos, pessoas que estão se alfabetizando ainda. E eu vi na educação de jovens e adultos a possibilidade de retomar a minha vida. E aí foi lá que eu me formei até o 3º ano do ensino médio. E aí decidi fazer faculdade. Então eu fui a primeira da minha família. Minha família, a gente morava na favela, no subúrbio, né, aqui de Guarulhos. E eu fui a primeira da família a ingressar na universidade, né. Muitas vezes, quando eu fui fazer o curso de administração, eu fazia na Avenida Guarulhos. E eu me lembro como se fosse hoje, muitas vezes eu tinha que ir a pé, porque eu não tinha o dinheiro da condução. E na metade da aula, né, a gente tinha aula das 7 às 9 e depois das 9 às 11. Às 9 horas é o intervalo. Eu tinha que ir embora porque eu voltaria para minha casa, eu morava no Bom Clima, a pé. Mas não deixava de perder a aula. Nossa, então foi uma batalha. E o que levou você a se encantar pela física? Porque pelo que a gente vê, todo esse seu entusiasmo para transmitir os conhecimentos para os alunos mostra que é um encantamento. O que levou você a estudar física? A física é muito linda, né, Eli? E quando eu era mais jovem, eu via meu pai mexer muito em casa com eletricidade. Então, se tinha algum probleminha na rua, as pessoas chamavam meu pai. E meu pai, ele fez até a 3ª série do ensino básico, né? E na escola, na EJA, eu tive um professor de física, Pedro Lucas. Ele sabe, porque eu sou muito grata a ele. Esse professor, mesmo com a dificuldade que a nossa sala tinha, ele mostrou para mim que tudo aquilo que meu pai fazia em casa, tinha sentido. Porque a física, ela descreve toda a nossa vida. Tudo que a gente faz está mediante a física, né? Só basta a gente olhar com esse viés apaixonante. E aí, num primeiro momento, eu fui fazer faculdade de matemática, porque eu decidi que eu queria ser educadora, eu queria transformar a educação, era esse o meu sonho. E aí, faltando um semestre para terminar a faculdade, eu larguei e falei, não, eu vou fazer o meu sonho é física. Então, eu poderia me formar com 50 anos, mas eu ia me formar em física em algum momento da minha vida, porque eu sou apaixonada, simplesmente é maravilhoso. Eu sou muito realizada sendo professora de física. É muito bom ouvir isso, mas você foi mais além, né? Você fez a licenciatura em Física e fez mestrado em Astrofísica, né? Isso. Explica pra gente o que te motivou a focar os seus estudos numa área mais restrita ainda que a astrofísica.
quando você fala para qualquer pessoa sobre o universo, isso encanta a pessoa. Todo mundo quer saber de buraco negro, todo mundo quer saber se é possível ter a viagem no tempo, se tem universos paralelos. E como eu trabalho com criança, quando a gente fala para a criança sobre estrela, que a estrela ela nasce, ela tem um tempo de vida, ela pode morrer, que dentro da estrela há elementos que fazem parte do nosso corpo, você chama a atenção da criança, você prende a criança nisso. Então, quando essa criança estiver no 6º ano, 7º ano, aprendendo sobre astronomia, ela não vai ter muito problema com a física no ensino médio. Então, foi basicamente isso. Eu queria ter maior conhecimento para chegar nos meus alunos, para encantar os meus alunos, para mostrar a beleza que eu sinto ao falar de física. Então, eu escolhi a área de astronomia justamente por isso. Bom, de 2016 a 2018, lá na Escola Vereador Antônio de Hesse desenvolveu um projeto chamado Escola Olímpica, o processo de aprendizagem através da astronomia. Conta para mim como que você resolveu desenvolver esse projeto, o que estava por trás da sua ideia aí de trazer um pouquinho, de uma forma diferente, a astronomia para os alunos. Na verdade, em 2016, eu não era nem professora efetiva da sala, eu era professora eventual. Então, para quem não sabe, o professor eventual é aquele professor que vai substituir o professor quando ele falta. Só que eu sempre tive um contato muito bom com os meus alunos. Eu acho que a relação professor e aluno, ela vai acima do que você está passando da matéria. Se o meu aluno gosta de mim, se ele tem afinidade comigo, ele vai aprender melhor. Então, eu sempre decidi ser uma professora mais humana, porque eu não sei o que o meu aluno está passando em casa. Então, às vezes, ele tem abrigo, ele tem colo, ele tem atenção, ele tem carinho com o professor. E mesmo sendo eventual, eu conseguia ter esse retorno dos alunos. E aí foi quando a gente soube da Feira de Ciências, a coordenadora da escola, na época, Marli Araújo, ela propôs, falou, olha, Karina, já que você gosta muito de fazer eventos, né, de ficar próximo dos alunos, vamos participar da feira? Falei, vamos, Marli. E aí, nesse momento, eu consegui 6 alunos que estavam dispostos a apresentar um trabalho na feira. Então, a gente levou nesse trabalho, a gente mostrou, um dos trabalhos foram a gente mostrar como é que funciona uma usina hidrelétrica, né, uma usina eólica. Então, eles provaram na hora como é que através do vento, a gente fez maquete, levou o ventilador queimou na feira, como é que através do vento a gente tinha energia elétrica. A gente mostrou também como é que funciona o relógio do sol e sobre física nuclear, porque eu tinha um aluno, né, mesmo sendo eventual, eu tinha um aluno na escola que o sonho dele era ser astrônomo. Aí eu falei, então vamos falar sobre astronomia. E ele mostrou como é que funciona a astronomia, como é que as partículas que fazem parte do nosso corpo, elas interagem com a gente e com o universo, né? E a gente conseguiu, nesse momento, 6 alunos, nós submetemos 4 trabalhos e 3 deles foram premiados. E aí, o mais legal disso, de 2016, foi que a gente foi a primeira vez que uma escola pública participou dessa Feira de Ciências. Então, foi uma alegria assim, muito, muito grande. Depois disso, os alunos, a história da feira começou a motivar os alunos. Eu também quero participar. Professora, como é que faz para participar no ano que vem? Eu também quero fazer um trabalho, eu quero mostrar que a escola pública pode, que a gente tem professores bons, que a gente tem educação boa na escola pública. Então, esse prêmio dos alunos que foram em 2016 serviu como motivação para a escola, movimentou a escola. E aí, em 2017, foi a primeira vez que nós participamos da feira da Olimpíada de Astronomia. E aí a gente teve, assim, foi muito legal, porque além de fazer a prova, a gente fez foguete com eles, então eles lançaram foguetes, então foi muito lindo ver aquelas criancinhas de 11, 12 anos lançando foguete, felizes. A gente lançou, a escola tem um espaço muito grande, né, no Antônio de Ré, e a gente lançou o foguete do começo do portão da escola, e o foguete foi para lá na outra rua, na casa de uma senhora. E eles pedindo desculpa, mas falando, não, é sobre a física, é sobre o que a gente está aprendendo na escola. E aí, em 2017, a primeira vez que nós participamos da Olimpíada, nós tivemos 23 medalhistas, incluindo medalha de prata e ouro, e tivemos uma aluna que foi selecionada para fazer provas para tentar representar o Brasil na Olimpíada Internacional. Ela foi até a segunda fase, mas foi a primeira vez que uma aluna pública de Guarulhos conseguiu esse feito. Então, é maravilhoso. Você recebeu também na Feira de Ciências de 2017 o título de professora de destaque daquele ano, né? Eu tenho aqui
a minha plaquinha de reconhecimento. Isso é importante também, mas para você o que importa mais? Esse reconhecimento ou essa motivação dos alunos? Como que você descreve isso? A motivação é algo assim surreal, porque eu me formei, porque eu queria mudar o mundo. E eu vou mudar o mundo que está ao meu redor. Eu estou mudando histórias. Eu já tive relatos de aluno que disse para mim que ele estava se afundando nas drogas. E aí, por conta de eu estar perto, de eu acompanhar, deles participarem, de eu estar junto, né? Olha, vamos participar da feira. O aluno teve uma outra visão de mundo. Então, isso não tem preço. Uma certa vez, a dirigente perguntou para um aluno: o que te fez gostar de astronomia? Eu até chorei nesse dia. Ele olhou e falou: a professora Karina. A emoção que ela faz, que ela fala de astronomia, dá vontade de saber. Então, para mim, eu poderia receber 1 milhão. Não paga. Você deitar a cabeça na sua cama e falar: eu sou realizada, eu sou muito feliz com o que eu faço. Se eu fosse escolher hoje uma outra profissão, não seria apenas ser professora. Eu não teria outra profissão. Se eu tivesse que voltar na minha vida, eu seria professora. Porque eu sou muito, muito, muito grata aos meus alunos, porque cada dia que eu dou aula para eles, cada dia eu aprendo a ser uma pessoa melhor e uma professora melhor. Eles fazem o meu dia, assim, ser diferente. Que bom ouvir e ver essa paixão pelo ensino, pela ciência. A gente está precisando muito disso, hoje, sempre, né? Bom, a conversa está muito boa, mas eu vou deixar para o próximo bloco essa história aí que você foi fazer esse curso lá na CERN, né? Que é onde tem o maior acelerador de partículas do mundo. A gente vai entender o que esse acelerador faz. Então, vamos tirar as nossas dúvidas e aprofundar nesse curso aí que você fez, trazer aí algumas informações para a gente. Então, você que está acompanhando o programa, não saia daí, a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto a professora de Física, mestre em Astrofísica, Karina Alves de Mello. Karina, no final do primeiro bloco, a gente estava conversando sobre a sua experiência com os alunos nas feiras de ciências e também nas Olimpíadas de Astronomia. E justamente por esse seu trabalho aí com os alunos, com essa disseminação de conhecimentos de física, astrofísica, você foi uma das 19 brasileiras selecionadas para fazer um curso de física de partículas lá no Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, o CERN, né, onde a gente estava falando do maior acelerador de partículas do mundo. Conta para mim como que foi essa seleção, como que você chegou até a Suíça, até esse centro top de tecnologia de pesquisa nuclear? Bom, esse centro tem uma parceria, né, o governo de Portugal junto com o governo brasileiro, e o limite, todos os anos, de professores brasileiros que podem participar do curso no centro, são 20 professores. Bom, eu sabia disso há algum tempo, mas nunca me imaginei ser capaz de estar lá, né? Você imagina que lá estariam as maiores cabeças, as pessoas mais pensantes, né, mais brilhantes. Mas aí eu falei assim, olha, eu falo para os meus alunos, vamos tentar que a porta vai se abrir. O não você já tem, então tento sim. E eu sabia também que se eu fosse, eu teria maior conhecimento, portas abertas, de formas diferenciadas para ensinar física aqui no nosso país. Então, decidi me inscrever para esse curso. Decidi me inscrever e qual que era a seleção? A seleção era através de currículo e de uma proposta que você fosse desenvolver no país quando voltasse. Seleção por currículo seria o que você já fez pelo ensino de física no seu país, na sua cidade. Então, ter participado com as crianças, ter levado as crianças para a Olimpíada de Astronomia, participar da feira, foi muito primordial para que eu conseguisse essa vaga. E a minha proposta era disseminar um conhecimento de física, aquilo que eu aprendi de física de partículas lá, na volta ao Brasil. Eu fiz algumas palestras no final do ano de 2019,
Porém, por conta da pandemia, né, agora em 2020, já tinha programado fazer curso com professores, cursos preparatórios com professores, na diretoria de ensino, para professores de ciência. Porém, com a pandemia, né, a gente teve que... Esse sonho vai esperar um pouquinho, o ano que vem, quem sabe, né, 2021. E a gente estava falando de acelerador de partícula, né? O que é um acelerador de partícula, qual que é a função e como que essas pesquisas impactam na vida das pessoas de um modo geral? A gente hoje usa muito GPS, por exemplo. GPS, o nosso celular, a maioria dos celulares, a gente usa o touchscreen. Então, as pessoas, de modo geral, não sabem o que a ciência traz para a vida da gente. O touchscreen, por exemplo, ele foi planejado, foi descoberto, foi feito lá no CERN. Na verdade, o touchscreen foi feito para ajudar na transmissão de informações. Né? Então, o acelerador de partículas, uma das principais funções dele é acelerar a partícula para a gente chegar próximo de velocidade da luz, para a gente tentar entender o que aconteceu na formação do universo. Se a gente consegue saber o que aconteceu na formação do universo, a gente consegue ter probabilidades de como o universo está em expansão, daquilo que a gente pode fazer pela nossa vida. Lá não é somente coisas relacionadas à física, por exemplo. No acelerador há tratamentos para pessoas com câncer. Então, por exemplo, quando você faz um raio-x, você está com um osso quebrado, por exemplo, o médico pede um raio-x. Esse raio-x é uma radiação. Radiação que vem da onde? Vem do Sol. Então, se os astrônomos, se os cientistas não tivessem estudado isso, a gente hoje não teria o raio-x para auxiliar o tratamento de qualquer problema de osso com os médicos, né? Pelos médicos. E você falou também que se houvesse essa questão, né, se descobrisse como viajar no tempo, isso certamente aconteceria lá no CERN, quer dizer, as pesquisas relacionadas a isso. Sim, lá eles têm, como eu disse para você, as mentes mais brilhantes do mundo, tem muito material, né? Porque a gente pode, na física, a gente pode tentar encontrar modelos, teorias, mas precisa ter a questão da experimentação. Então, através desses aceleradores, o que acontece? Os físicos teóricos, aqueles que gostam de contas, são os amigos da matemática, vão fazer contas e simular o que aconteceu no início do universo, o que pode acontecer mais para frente. E aí, a teoria, junto com a prática, é que fala se essa teoria, se essa função é verdadeira ou não. A gente tem, por exemplo, a teoria de Albert Einstein, né? A teoria da relatividade. A teoria da relatividade, muita gente não sabe, mas ela foi descoberta, ela foi comprovada aqui no Brasil, em Ceará, em Sobral. Foi através de um eclipse solar. Então foi mandada uma expedição para São Tomé e Príncipe, mas o tempo lá estava muito nublado, né? Não dava para ver. E uma aqui para o Brasil, no Ceará. E aí no Brasil, aqui no Ceará, foi comprovado aquilo que Albert Einstein dizia, que a luz ela criava uma distorção no espaço. Né? Então ele ganhou aí teve a comprovação da teoria da relatividade graças a um experimento que foi feito aqui no Brasil. Participamos de alguma forma. Participamos de alguma forma, então, né? Inclusive, ele veio ao Brasil, veio ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, então a gente teve essa mente brilhante no nosso solo. E para você poder fazer esse curso, você recebeu algum tipo de auxílio do governo federal, do governo do estado? Como que foi esse tipo de ajuda? Houve ajuda para fazer pesquisa? Como é que funcionou isso? Então, foi uma grande luta para a gente conseguir o valor, porque a Sociedade Brasileira de Física estimava que cada brasileiro que fosse ia gastar 10 mil reais, porque primeiro nós faríamos um curso em Lisboa, na Universidade de Lisboa, para depois ir para a Suíça. E aí eu fiz vaquinha, alunos ajudaram, ex-alunos, né? A gente se moveu e o governo do estado de São Paulo deu uma ajuda financeira, pagou a estadia lá no hotel do CERN. Então, foi esse tipo de ajuda que eu tive. Porém, em 2018, no início de 2018, eu fui fazer um curso de física na Itália.
Esse curso também me virei, vaquinha, né, salário. No segundo semestre, eu fiz um curso na Alemanha sobre física de partículas, e aí eu tive ajuda da Prefeitura de Guarulhos, junto com uma instituição de ensino privada. Então, e essa ajuda veio porque no dia da feira, foi muito bonito isso, lindo, maravilhoso. Uma aluna participou da feira e ela trabalha hoje como estética. Ela faz faculdade de estética e ela mostrou no trabalho dela como a maquiagem, como a física, a química está presente na maquiagem e como a maquiagem tem ajudado pessoas no tratamento da depressão. Porque a pessoa maquiada se sente bonita, né, bem cuidada, a autoestima fica elevada. E aí ela ganhou o prêmio, né, de jovem destaque lá na feira. E aí ela subiu no palco e falou, olha, eu ganhei esse prêmio porque a professora Karina já era ex-professora dela, já tinha saído da escola. Ela me ajudou e aí ela colocou pressão e a prefeitura ajudou lá através da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, me ajudaram com uma parte da passagem para a Alemanha. Que bom, né? Então, na verdade, todo o seu trabalho junto com os alunos, nessa preparação para as Olimpíadas de Astronomia, enfim, para as feiras de ciências, eles acabaram ajudando você também a melhorar a sua formação fazendo esses cursos no exterior, né? Isso faz toda a diferença, então, para o seu trabalho, né? Sim, na hora de você colocar ele em prática. Sim, com certeza. A gente vai ganhando experiência com o tempo, né? Eu estou como professora há 8 anos, então com o tempo você ganha experiência, né? A gente vai errando, porque a gente, ser humano, vai errar, né? E ter aprendido lá fora me trouxe outras formas de ensinar o básico, ensinar a física básica, mas trazer para o aluno. Hoje eu percebi que o aluno ele tem que ter um afeto pelo professor. Então, por exemplo, nessas aulas à distância que nós estamos vivendo agora por conta da pandemia, essas aulas remotas, toda sexta-feira eu faço sextou com meus alunos. Eu ponho música, eu danço na frente do computador, tudo para eles se distraírem um pouco, quebrar aquele peso que tem a física por causa da matemática. Então, às vezes eu tomo café da manhã com eles, então, por exemplo, a gente vai ter aula amanhã? A primeira aula, tudo bem. Então vamos tomar café da manhã junto, vamos conversar, eu quero saber de vocês. E aí o aluno, todos nós, né? Todos nós queremos alguém que se preocupe com a gente, que a gente se sinta valorizado, se sinta amado. Então eu tento fazer do mais possível para que os meus alunos se sintam amados por mim, porque eu acho que isso é muito importante. Você está criando formas de se aproximar deles mesmo à distância, né? Ah, sim. Agora, existe uma diferença muito grande entre as aulas que você dá, por exemplo, da rede pública e da rede privada por conta da infraestrutura? Você dá aulas diferentes? Você consegue não seguir mais ou menos o mesmo padrão de aula? Existe uma grande diferença por conta realmente da estrutura, né? Porque o material em si é basicamente o mesmo. O que eu tenho que ensinar na rede privada, eu vou ensinar na rede pública, porque vem da BNCC, né? Vem acima. Porém, na rede pública a gente tem laboratório, a gente tem ferramentas, então se eu preciso de um microscópio, a rede privada vai atrás disso, né? A rede privada tem laboratório, tem equipamentos. Na rede pública, o professor tem que ir atrás disso. Então, muitas das vezes sai do meu bolso. Então, eu compro para mostrar para os alunos. Eu estou trabalhando, por exemplo, com o 7º ano em matemática, eu estava trabalhando sólidos geométricos. Então, o que eu fazia? Para fazer uma aula diferente, eu pedi para eles pegarem papelão no mercado, eu levei papelão para a escola e usamos a quadra para construir. Já numa rede privada, você teria esses sólidos geométricos construído lá, já teria pronto, material específico, né, bonitinho. Já na rede pública eu tenho que fazer com meus alunos para poder ensiná-los. E a distância, como que está sendo isso? Você também consegue dar aulas parecidas tanto para a rede pública quanto para a rede privada? Na rede pública, a gente tem uma grande defasagem que tem aluno, na região que eu trabalho, é uma região carente. Então, a gente tem aluno que não tem acesso à internet, tem aluno que só consegue usar a internet quando a mãe ou o pai chega do trabalho, porque é o único celular. Então, na rede pública, a gente tem mais dificuldade. As nossas aulas na rede pública têm sido colocadas num blog, o aluno
tenta assistir a aula gravada, e aí a gente tem encontros, né, na semana para discutir aquilo que estava no blog, para ver se ele está com alguma dúvida, se ele conseguiu entender a videoaula, né? Então a aula presencial eu uso mais para isso, a aula que a gente faz pela plataforma virtual. Já na rede privada, eu não tenho muita dificuldade, porque é um sistema apostilado, os alunos têm aula ao vivo, né? Então essa é a grande diferença. A maioria dos alunos da rede privada tem um material que eles conseguem usar, um celular, um tablet, um computador. Já na rede pública, infelizmente, temos alunos que não acessaram até hoje, por conta do equipamento. E outra coisa, né? Você está falando dessa diferença e você também passou pela abordagem, né? Você falou que ensinar, você procura novas formas de ensinar física. Uhum. Então, você tem esse trabalho de colocar os alunos para fazerem experimentos, para colocar em prática. Porque assim, comparando com a forma com que, por exemplo, eu estudei física, não tinha experimento não, a gente lia os exercícios e, enfim, fazia os cálculos matemáticos para chegar num resultado. Só que a gente não conseguia enxergar, por exemplo, a coisa acontecendo. Para você, né, o que é ensinar física? É colocar a mão na massa sempre? Como é que é isso? A maioria das pessoas no nosso país não gosta de matemática. Eu também não gosto da matemática, acho que a matemática é muito abstrata. Só que quando eu pego a física e eu faço você entender a teoria, o porquê daquilo, a matemática vai servir apenas para complementar. Por exemplo, a gente tem na física uma parte lá da mecânica que fala sobre queda livre. Que eu vou fazer contas, mas um corpo sendo jogado pela ação da gravidade. Quando eu trago esse tema para o que o aluno já viveu, o aluno viveu, por exemplo, muitas das vezes andou de montanha-russa. Em montanha-russa você vai sentir a mesma sensação, você vai ter a ação da gravidade agindo sobre o seu corpo, como no movimento de queda livre, por exemplo. Então, quando você traz aquilo que o aluno está vivendo, vivenciando, você traz a teoria primeiro, para depois você entrar com a matemática, fica muito mais gostoso. Quando eu faço o experimento, nossa, eu fiz e deu certo. A gente pode ter isso, né? Por exemplo, vou fazer a minha unha, vou fazer uma francesinha, deu muito certo, nossa, que legal. Então, com os alunos a mesma coisa, se ele faz a teoria primeiro, ele faz o experimento para depois eu vir com a matemática e mostrar o porquê, ele vai gostar da física. Ele vai até gostar da matemática, vai ter uma mudança em relação a isso. O problema de antigamente, eu também aprendi física dessa forma, eram fórmulas na lousa e você tinha que resolver, você tinha que fazer. Aí fica muito, pra quê? Onde que eu vou usar isso? É bem isso. Professora, tá bom, eu tenho que aprender isso, mas aonde eu vou usar? Agora, se eu mostro primeiro onde usa, para depois vir com a matemática, fica mais interessante, porque eu sei a teoria. Né? Então, isso, eu acho que é esse modo que eu gostaria que os meus colegas da área tivessem essa visão. Vamos mostrar primeiro a teoria, para depois vir com a matemática. Eu vou mostrar a parte gostosa da física, para depois vir com a parte da matemática. Agora, uma curiosidade que eu tenho, né? Nesse período em que grupos de terraplanistas ficam questionando se a Terra é plana, que Terra é redonda, algum aluno seu já te perguntou, professora, como é que essa história, a Terra é redonda mesmo ou será que a Terra é plana? Já surgiu um questionamento desse gênero? Já surgiu até em posição. Não, professora, a Terra é plana, não tem como a Terra ser redonda. Mas aí eu fui explicando para o aluno, né, de uma forma gentil, né? Porque ele foi um pouquinho grosseiro até, mas de uma forma gentil, que não, você tem várias preposições, você tem vários argumentos, você tem várias provas que a Terra realmente é redonda. E aí você mostra até efeitos do mar, da maré, você consegue comprovar que a Terra é redonda. Então, na verdade, eu não quero desconstruir, eu não quero tirar a sua opinião, eu só quero mostrar para você mesmo refletir para ver se está certo ou errado. Porque eu não posso ir por opinião formada. A gente cria, enquanto professor, formadores de opiniões. A gente cria cidadãos. E esse cidadão precisa refletir e ser um ser pensante. Então, eu mostro para ele tudo que está provando que a Terra é redonda. E isso vai contradizer a teoria que ele acredita que a Terra é plana. Então, ele vai ter que refletir. Será que realmente é plana ou redonda? Você deixa essa pergunta no ar. E aí você está formando um cidadão que é um cidadão questionador. Né? Um cidadão que vai fazer diferença no mundo, né? Deu para fazer em algum momento algum experimento que na hora demonstrasse, olha, você vê esses cálculos que eu estou fazendo, essa sombra que está
tem um determinado formato, está mostrando para você que a Terra é redonda, por exemplo, você teve que fazer isso ou não? Não tive essa oportunidade. Não tive, até porque quando começa a falar, quando um aluno fala na sala que a Terra é plana, os outros alunos começam a ficar revoltados. Então, se você dá muito, vamos usar essa palavra, se você dá muito ibope, você acaba perdendo a sala, porque eles começam a discutir entre eles, né? E esse não é o propósito da aula, né? O professor, além de ensinar, você é o adulto ali, né? Você tem que tomar conta dos demais. Então, você acaba meio que passando o pano, depois chama um aluninho no cantinho e fala com ele sozinho, né? Porque senão os alunos ficam revoltados, querem brigar e não dá muito certo. Certo. Bom, que bom. Foi muito gostoso a gente ter conversado e ter visto todo o seu empenho, a sua dedicação. Parabéns aí pelo seu trabalho de amor à ciência mesmo, trabalho com os alunos, de despertar esse sentimento de iniciação científica, essa vontade de pesquisar. Muito obrigada pela sua participação no programa, Karina. Parabéns. Obrigada, Eli. Bom, gente, agora depois desse bate-papo gostoso com a professora, eu convido vocês para continuar acompanhando o Ponto de Vista ao longo aí das semanas, nesse novo formato, à distância, mas trazendo para você as pessoas que se destacam em Guarulhos. Então, até a próxima!